Galera, tudo bem? Então, quarta-feira não teve live e cá estamos nós, na sexta-feira aí. E hoje o tema promete. Aliás, todas as quartas-feiras, todas as nossas lives, o tema promete, né? E hoje não seria diferente, então o nosso tema hoje é a liberdade econômica da mulher. Vocês estão preparados para ouvir o que vem hoje? E eu quero dizer que a nossa convidada é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ela num evento do Ela Pode, aqui em Esteio, o ano passado. E o nome dela é Daiane Rodrigues. Dai Rodrigues, para as pessoas que a conhecem nas redes sociais. A Dai, ela é administradora, empreendedora, ela é formada pela Uniriter, pós-graduada em especialização em gestão de pequenos negócios. Ela trabalha com consultoria empresarial de negócios, desenvolve workshops, palestras, treinamentos de gestão de empresa e ela é uma fomentadora do empreendedorismo feminino. Ela é uma empoderadora de mulheres. Então, vocês podem imaginar quão quente vai ser essa live, quão surpreendente falar desse tema e que não se surpreendam, minha gente. Uma pesquisa muito recente, que quem leu o post está lá, uma pesquisa recente feita, diz que o papel das mulheres, se ele avançasse nos ambientes de trabalho, teria um incremento de 12 trilhões de dólares atualmente, tá? No produto interno bruto. Vocês fazem ideia o que é o quanto as mulheres estão crescendo e tendo um movimento, uma importância no desenvolvimento econômico dos países, da sociedade, do mundo em si? Então você se prepare, porque a noite será quente. Eu quero dar as boas-vindas aí para o pessoal que foi chegando. Gabi, eu vou acenar aqui para o pessoal. Francisco, Joyce, Thaís, Elber, Tati. Oi, Jaque, que bom que tu está aí. Oi, Léo, e a Daia já está por aí, então eu vou mandar o convite e o tema da live de hoje, nada mais, nada menos que a liberdade econômica de nós mulheres. E se prepare porque a Daia vai responder algumas perguntas bem quentes aí para nós. Deixa eu te abrir aqui, Daia, para mandar o convite para você. Chegando. E para você que vai ver depois, então, não perca de olhar essa live, porque você vai se surpreender com o que a gente vai te falar sobre o que nós estamos aí, nós mulheres estamos aí no mercado de trabalho. É desafiador? Claro que é desafiador. Está tudo perfeito? Claro que ainda não está tudo perfeito, mas andamos muito, a gente deu muitos passos. Boa noite, Dai, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui na live. Como eu comentei, né, eu e a Dai nos conhecemos no evento aqui em Esteio do Ela Pode. Então, para mim é uma gratidão poder dividir essa tela aqui com você, Dai. Obrigada pelo convite mais uma vez, Beth, né? A gente se falou rapidinho e eu sei que tu faz um trabalho bastante focado no empoderamento financeiro da mulher, né? Fala bastante de financeiro. Tenho acompanhado o teu trabalho pelas redes, né? Principalmente Instagram. Boa noite para quem está ao vivo aí para nos assistir. Para quem ainda não me conhece, eu e a Beth nos conhecemos numa turma do programa Ela Pode, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, do qual eu sou multiplicadora e faço de forma voluntária a multiplicação de conteúdos de empoderamento feminino focados para as mulheres que desejam empreender ou que já são empresárias, né? Então a gente trabalha dentro desse programa diversos temas, né? Quando a gente fez a turma lá na Associação Comercial de Esteio, recebemos, né, uma parceria aí do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Esteio. Um abraço para as meninas também aí, que eu sei que elas estão fazendo aí um movimento de fazer lives semanais com as empresárias da região. Nos conhecemos nessa ocasião, a gente fez uma turma para fazer uma parte do programa, né? O programa, então, hoje ele é composto de 4 temáticas principais: negociação, vendas, liderança, comunicação, gestão financeira. A gente fala de finanças, aquela reflexão que a gente precisa fazer sobre a questão da gestão financeira.
E, enfim, esse é um dos trabalhos que eu faço, né? A Beth deve ter falado um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou consultora Sim, empresarial, falei. recente, né? Recém-nascendo aí no meio de uma pandemia. Fui 12 anos funcionária dentro do Sebrae Rio Grande do Sul, então eu fazia atendimento a empresários de diversos ramos, mulheres e homens, né? E enfim, venho trabalhando com empreendedorismo há 12 anos nesse meio empresarial. Então, para mim está sendo super desafiador agora como empreendedora, né? Começando a minha carreira, pegar esse momento delicado, essa crise sanitária que a gente está tendo. Mas eu acredito que com um propósito muito forte, que foi o que me levou para a rede, né? Que é falar dessas questões ligadas à mulher, né? Falar do empoderamento econômico, da importância do empoderamento econômico da mulher. Então, eu fiquei super feliz com o teu convite, né? Mais uma vez te agradecer, E porque temos eu aí estou mais. muito empolgada para falar desse tema. E temos mais dois temas que já ficaram ali, né, na nossa base ali, que para definir, acho que já colocou aqui, qual a melhor alternativa para organizar as finanças? Papel, planilha digital. Jaque, vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas eu posso até te adiantar. O melhor não existe, né, Dai? O melhor é aquele que vai facilitar a tua vida e que, de preferência, o que vai facilitar a tua vida a não desistir de olhar e de controlar. Né? Então, eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, mas eu acho que é um passinho de tartaruga nesse sentido. Não pega logo. Me permite dar só fazer uma introdução aqui com relação a esse tema. Ó, há um tempo atrás, eu tenho uma grande amiga que ela gosta de fazer tricô, ela gosta de fazer essas coisas artesanais, manuais, né? E ela foi me ensinar, eu já sabia, mas ela foi me ensinar a ser um pouco mais elaborado, os pontos, né? Enfim. E eu deveria ter começado pelo quê? Possivelmente por uma manta, uma meia, quem sabe, mas um colete. Adivinha por onde eu quis começar? Por um blusão. Poderia ser um cachecol, né? Então, essa metáfora, essa comparação que eu quero trazer com essa história é assim, ó, é que às vezes a gente tem essa ansiedade de querer já ir para o próximo nível sem fazer o nosso chão, a nossa estrutura, que vai nos dar justamente aquilo que eu falava hoje, se olharem meus stories, está cheio ali, que é a questão assim, ó, dá um passinho. Primeiro, e de repente eu não consigo usar uma tabela, eu não consigo usar uma planilha, nem que eu imprima ela, então pega um caderno. Né? Exato. O importante é um passinho. Não, daqui a alguns 3 meses vocês... Não, agora eu não preciso mais do caderno, eu prefiro um Excel. Então, não existe essa questão. Eu também antes achava que, não, mas tem que ser... Algumas facilidades é que vão existir. Se tu usar uma planilha ou um app, por exemplo, ele vai te ajudar nos cálculos. Ele já vai ter fórmulas que vão te ajudar nos cálculos. Jaque, Eliana, então, beijão, Martina... Então, assim, eu também quero dizer para você que foi um prazer te conhecer naquele evento, foi um evento, assim, bastante agregador. É muito importante, como diz aí na tua camiseta, né? Mulher que... Seja uma mulher que levante outras mulheres. Outras mulheres. Então, ser uma mulher que levanta outras mulheres no momento atual que a gente vive. E a gente também não pode esquecer, assim, o mundo feminino, ele é competitivo também. Ele é competitivo também. Falar um pouquinho sobre isso. Exato. Então, assim, o quanto é importante quando a gente se acha com o mesmo propósito, com o mesmo olhar, com o mesmo querer caminhar para o crescimento, para o desenvolvimento e olhando com mais acolhimento às outras mulheres. Para que possamos dar uma luz, né? Para que a gente traga mais luz e desmistificar algumas coisas que ainda são tabus para o meio feminino. E um desses tabus ainda é falar sobre dinheiro, ainda é cuidar sobre das finanças. Eu não sou novinha, tá? Eu não sou uma menininha que nasci ontem, mas a dor ensina... A gente aprende de 2 formas, ou pelo amor ou pela dor. Quanto mais cedo tu aprender, menos dor tu terás, né? Então,
mas assim, a Exato. gente precisa de algum momento dar esse clique. E a intenção nossa, minha e com certeza tua nessa questão de puxar as mulheres para cima, é trazer essa luz, é trazer essa possibilidade delas refletirem, delas abrir uma possibilidade de pensar diferente. E com isso, né, eu sei que você, não sei ali se você quer ter uma ordem ali do que nós falamos ali, quer que eu te faça a primeira pergunta? Sim, sim, se tu puderes, porque eu fiz uma colinha, né? Uma colinha básica. Eu trouxe alguns dados que eu quero apresentar, falar de alguns dados, que eu gosto muito de usar embasamento, né? Porque a gente tem, como tu falou, tem muitos tabus quando a gente fala em empoderamento da mulher, e as pessoas às vezes não compreendem por que essa luta é tão importante, acham que a gente, né, acabam desvalorizando esse trabalho que a gente faz, de certa forma. Eu acho que é importante a gente trazer alguns dados para sustentar, né, o que a gente vai falar, né? Então, assim, tu me mandaste aqui 3 perguntinhas, 4, né? Se eu não me engano. A quarta vamos deixar para o final, que ela é mais quente. Pode ser, eu ia te dizer, acho que eu não consegui, né, muito bem como respondê-la, mas... Eu queria pedir para o pessoal que está aí na live, então, tem coraçãozinho, por favor, vocês aqui estão craque de saber que o Instagram só entende esse conteúdo como importante, como relevante, como contribuidor e desenvolvedor de pessoas se vocês compartilham, se vocês comentam, se vocês interagem e principalmente aí dá aí seus coraçõezinhos para que a nossa live aí fique aí no Instagram sendo bem vista. Então, Dai, nós comentamos ali que com relação à evolução da liberdade financeira da mulher. E como você disse, então você vai trazer alguns dados para nós. Então, com relação a esse tema, evolução financeira da mulher. Exato, perfeito. Então, Beth, primeiro, gostei que tu falou da questão do tabu, porque eu acho hoje que a gente tem muito forte para que todos os números, os dados que a gente vê hoje em relação à mulher, feminicídio, violência contra a mulher, a nossa taxa de ocupação nos cargos de liderança, a questão da mulher presente no mercado de trabalho, questões de racismo, sexismo, tudo isso envolve, quando a gente fala em o poder econômico da mulher, todas essas questões estruturais sociais fazem parte desses dados e compõem essa dificuldade que as mulheres estão tendo, né, e têm de se enxergar como um ser que tem todas as possibilidades, né. Então, eu trouxe para ti o que eu entendo como liberdade financeira e econômica da mulher, que ainda é um tema em construção. Se a gente for falar, e eu te faço um recorte da minha experiência como consultora, se tu for procurar uma consultoria financeira hoje, né, caso tu faz, né, a parte de gestão financeira, ainda assim o volume de consultoras que se dedica à área financeira, para mim que vivia interagindo com muitos consultores, a maioria das mulheres optam por trabalhar desenvolvimento comportamental do que gestão financeira. Então, o primeiro passo assim que eu vejo, a gente construiu uma coisa de que a gente é de cuidar de pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos da família, nós temos aquele lado mais doméstico, aflorado, pela forma como nós fomos educadas, né? Que a mulher tem que se comportar, a mulher tem que ser boazinha, a mulher tem que servir. Nós tivemos por muito tempo na nossa estrutura um papel de servidão ao homem. Então isso é muito claro até nas nossas escolhas profissionais, muitas vezes. O que eu vejo nisso? Que esse fato faz com que o poder econômico da mulher seja uma grande luta. Porque o poder econômico da mulher sempre foi um papel não vulnerável, mas um papel de segunda instância. Então, o homem como provedor da família, o homem que traz desde o tempo das cavernas, ele que traz o alimento para a família, ele que faz essas questões. Então, a mulher ainda não tinha todas essas possibilidades. Vou te pedir 2 minutos, porque eu vou ter que conectar o meu computador, senão eu vou perder minha cola. 2 minutos. Não, tranquilo. Então, enfim, pessoal, isso que deu certo? Deu certo, eu coloquei, senão ia acabar a bateria. Então, fiz essa colinha para falar dessa questão da cultura. É muito cultural a forma como a gente vai direcionando a nossa carreira, vai direcionando até o nosso cuidado em consequência da gestão financeira, tá? Então, assim, se a gente for fazer uma linha do tempo, eu peguei algumas conquistas
principais das mulheres, que têm norteado aí essa evolução, as lutas feministas, que estão dentro do contexto de se buscar o poder da mulher. Se a gente for analisar o voto da mulher no Brasil, 1932. Lei do divórcio, 1977. Foi aprovada a lei do divórcio, que a mulher tinha, né, adquiria-se o direito de poder se separar. Assim por diante. 1985, a criação da Delegacia da Mulher para as questões relacionadas à violência de gênero, né, muito comum, muito... Hoje, agora com a pandemia, os números estão crescendo, 7% já cresceram em relação a uma situação normal. A questão muito importante relacionada à Constituição de 1988, que equiparou os direitos de mulheres, né, na lei, homens e mulheres têm direitos iguais. E a mais recente, que coincidentemente hoje a gente está fazendo uma live no dia dos 14 anos da Lei Maria da Penha, que foi a lei que criou toda uma série de recursos. Olha que coincidência, quando eu vi esse dado eu disse, nossa, preciso falar dessa luta, porque a violência doméstica hoje, né, ela ainda muito enfrentada por mulheres de todos os níveis, de todas as classes. De todas as classes. Exato. A gente tem, claro, dentro da nossa pirâmide social, nós temos as mulheres que são mais atingidas, temos as que são menos atingidas, temos as que disfarçam que não são atingidas, mas isso é tema, é lei, e a gente precisa conhecer esses dados, precisa conhecer essas leis para poder ajudar outras mulheres. Então, por isso eu quis trazer a importância dessa data hoje, né? Porque a partir desse acontecimento de 2016, 2006, né? 2006 há 14 anos atrás, que a mulher teve esse direito, então, de estar buscando recursos de lei para se proteger de um relacionamento abusivo, para se proteger, né, da violência doméstica. Exato. Então, assim, é importante trazer esses dados, porque a luta continua, ela é diária. E tu sabe da... em 2015, como último dado... Pode falar. Não, mas eu vou deixar tu terminar, depois eu... Posso só falar só mais um, que é a última de 2015, que é a do feminicídio, né? Antes o que a gente chamava de... eles chamavam de crime passional, que era o crime cometido por amor. Hoje tornou-se o feminicídio, né? E que tem taxas aí absurdas de mulheres que são mortas pelos companheiros. Então, isso tudo é um dado muito crítico no Brasil, no mundo todo, mas nós, se eu não me engano, a gente está em 5º lugar nesses índices. E a gente precisa, sim, falar de empoderamento feminino, liberdade econômica, autonomia da mulher. Pode falar, Beth. Tu sabe que eu assisti essa quarentena, eu tornei algo prazeroso que eu não tinha muito, assim, de ver filme, ver séries, e eu gosto muito de tudo que tenha um contexto, que tenha um embasamento por que eu estou assistindo. Então, eu assisti alguns documentários, e entre esses documentários eu assisti sobre a masculinidade do homem americano. E, assim, o documento tá na Netflix, e isso, pessoal, quem quer assistir, assista, porque ele traz alguns esclarecimentos para nós ali, se nós for de um olhar mais crítico e avaliador. Porque isso que tu trouxe é cultural, nós temos... Essa cultura só vai se quebrar, eu ainda acredito que não é nem na nossa geração. As minhas filhas, as tuas filhas, os filhos dos nossos filhos. Porque nós ainda somos oriundas de filhas de mulheres, que as nossas mães foram filhas de mulheres, que acabavam elas mesmas alimentando, de certa forma, essa questão do posicionamento do homem dentro de casa, na família, na sociedade. Então, não vou generalizar aqui, é lógico que eram todas, porque a gente sabe que tem história de mulheres aí há anos-luz, né? Anos-luz. Mas a criação do homem, dentro desse documentário, traz a questão da criação do homem, do jeito que, inclusive, o pai cria o filho homem e cria e olha para a filha mulher de diferentes formas, né? Por exemplo, um menino de 10 anos falar de uma menina, que ela é bonita ou que é namoradinha, um pai acha legal, mas a menina já tem uma outra
tratativa. Então, essas questões que vão alimentando. Então, quer dizer, você não pode chegar em casa machucado, você tem que devolver. Então, vai criando uma situação toda em que nós, seres humanos, né, aqui não existe certo nem errado, nem julgamento, mas vai criando uma mentalidade que não é a que a gente hoje precisa. A gente está criando pessoas, adolescentes violentos, agressivos, que não sabem se comunicar. Então, assim, esse olhar, esse cuidado começa dentro da nossa casa, né? Sempre foi assim. Só que eu acho que esse movimento de mudar, de olhar com carinho, é o que a gente está fazendo, é na nossa geração e daqui para frente. Que eu acredito que venham bastante mudanças. Falou isso, foi muito importante, que tu tocou na questão das filhas, né? E claro, a Ana Fontes, que é idealizadora lá da Rede Mulher Empreendedora, enfim, ela fala muito que da geração para trás a gente tem como tentar educar, comunicar, mas a gente não tem como mudar gerações que já passaram, já tiveram as suas vivências. Mas o nosso papel como mulher, meu e da maioria das mulheres que já têm filhos, e das que não têm, que não querem ter, vai ser essa conscientização, essa continuação. Então, o nosso papel como educadora dentro de casa, ele é muito importante, ele vai causar um impacto social muito grande. Então, quando a gente fala de empoderamento, de tudo que a gente faz, e tudo que a gente busca, né, e luta pela igualdade, é porque o nosso papel é muito mais do que gerar o nosso dinheiro, né? Nós temos responsabilidade educacional sobre crianças, meninos e meninas que vão precisar pensar diferente, né? Como eu estava vendo a repórter falando, né? Ah, meu filho lava louça, minha filha também, um troca, um sexo. Então, essas pequenas atitudes práticas ajudam a desconstruir as questões, né? Ah, o homem pode isso, a mulher não pode aquilo, e a gente já percebe naturalmente nas crianças essa educação. Eu acompanho, assim, a geração da minha filha que tem 12, eu tenho uma de 8, e o comportamento delas já é muito diferente. A relação com os colegas, o cuidado, o trato entre eles, é uma geração que vem com uma outra visão. É um olhar de ser humano para ser humano, né? É um olhar de ser humano para ser humano. Eles se olham como iguais. Então, essa questão do gênero, né? É muito visível que hoje as crianças dessas novas gerações, elas já vão vir com isso. Não, a gente é igual, eu sou menino, tu é menina, existe mais respeito. Vai estar no DNA dela. Está no DNA. E a questão do empoderamento também é muito forte, né? Então, são questões que eu busco sempre aplicar bastante na educação das meninas. E acho que isso também vem da forma de como a tua família conduz isso. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, sempre busquei meu lugar ao sol, e muito por influência dos meus pais, o formato de casamento deles, o formato como eles criaram, eu e as minhas irmãs, foi com esse olhar, vocês têm que ter uma carreira, vocês têm que ter um emprego, vocês, sabe aquela coisa assim, tem que ter. Nunca se falou, porque tu vai casar e vai ter, vai ter ouro, e vai ter, não. A gente sempre foi educada para buscar o dinheiro, buscar a grana, buscar a independência econômica. Então isso é muito forte na forma. Exato, sempre foi muito forte, a gente sabe das barreiras. Eu já trabalhei no mundo corporativo, então o mundo corporativo ele tem coisas maravilhosas, mas ele também, a gente percebe as pressões opressoras que pesam sobre a tua imagem. A questão da maternidade, que nos deixa aos olhos corporativos não tão produtiva, e a gente sabe que a gente produz muito mais, porque tu cuida de criança, tu cuida de família, tu cuida de casamento, e tu ainda tem que entregar alguns números, algumas metas. Então, tudo isso tu vai aprendendo, tu vai vendo todas as questões. Então, por isso que eu digo, a vivência que eu tive foi de mundo corporativo, mas eu também via nas empresárias que eu atendia, e por isso trabalhar o empoderamento, o quanto elas se mexiam, faziam as coisas acontecer, criam filhos, educam, dão faculdade. Então, é importante a força da mulher, principalmente no empreendedorismo, né? A maioria das mulheres que empreendem, elas estudam mais. Eu trouxe alguns dados do Sebrae, então, 40,1% das mulheres que empreendem, elas empreendem para ganhar mais dinheiro. Então, normalmente elas têm um emprego ou já têm uma renda e vão lá e começam a empreender para ter mais dinheiro. Por quê? Porque existe um peso muito grande de responsabilidades, né? Seja num casamento sadio ou, às vezes, num casamento em que a mulher acaba fazendo muito mais do que é o papel dela.
Ou muitos casos no Brasil, como a gente tem também índices altíssimos de mulheres que são mães solos, né? Que são aquelas mulheres que criam seus filhos sozinhas. A gente tem muitos casos. Esse número também tem que ser considerado, porque a gente fala da vulnerabilidade da mulher. Eu sempre gosto de dizer isso, e ela não é só uma vulnerabilidade econômica em relação a dinheiro, ela é vulnerável de várias formas. Né? A gente falou um pouco das violências, a gente fala da questão do poder econômico da classe social que a mulher pertence. Então, cada classe tem um recorte de problemas específicos. Então, esse trabalho ele é muito amplo e pode ser abordado de diversas formas. E 33% das mulheres que empreendem, né, segundo dados da pesquisa Sebrae, são em busca da independência mesmo, independência financeira. Elas preferem buscar um empreendimento para terem a sua independência, para não dependerem de uma carteira assinada, ser chefe. E outra palavrinha mágica que para nós, como mães, é importante é a flexibilidade horária, né? Ter um ambiente que seja flexível para que a gente possa, né, cuidar da criança, para um pouquinho, faz o almoço, trabalha. Então, o empreendedorismo feminino, não que ele só nasceu dessa forma, mas ele é muito presente para as mulheres que já são mães, em função da flexibilidade de horário. E com a pandemia, isso apareceu muito bem. E isso apareceu também que a mulher que tem uma carreira corporativa, ela vai render a mesma, né? Ela vai entregar o que ela precisa entregar, ela tem a flexibilização do horário dela. E o companheiro dela também tem a flexibilização do horário dele. Então, a pandemia, o home office veio mostrar o quanto isso vai fazer diferença e vai impactar na melhor condição de vida das mulheres e da sociedade como um todo. E quanto então, equilíbrio, né? Eu vejo muito sobre isso. Enquanto o equilíbrio dessas forças, né? Constante. Eu trouxe mais um outro dado que é assim, ó, apenas 5%, que aí é minha área, né? Então vou aproveitar para fazer um merchan. Apenas 5% dessas mulheres que empreendem, elas realmente abrem um negócio com planejamento e com recurso adequado. Então quer dizer que a gente está sempre apagando incêndio. Muitas vezes as mulheres acabam empreendendo para buscar o dinheiro, para botar a comida na mesa da família. Tem um outro dado. Exato, a comida na mesa. Tem um outro dado da Rede Mulher também, que tem as pesquisas lá, depois vocês podem consultar. E a mulher já tem um ganho, na maioria dos lares, o ganho da mulher é o maior valor dentro do sustento da casa, dentro lá do quanto a mulher ganha, quanto o homem ganha. Ela acaba, quando é empresária, representando a maior renda da casa. Então, fazendo recorte que é quando é empresária, porque dentro da carreira corporativa a gente ainda tem algumas empresas que têm a disparidade de salário, né? Tem dados aí que dizem que tem empresas que pagam cerca de 20% a mais ao homem do que a mulher ocupando o mesmo cargo ocupacional. Então, isso é um dado, isso é uma grande diferença. Então, a gente precisa observar que no empreendedorismo é um pouquinho diferente, na carreira corporativa isso pesa, porque a mulher acaba tendo, muitas vezes, uma renda não tão alta quanto a e possibilidades e oportunidades de carreira. Então, só para fazer um paralelo entre as duas opções. Mas o que eu quero te dizer, só para a gente finalizar essa pergunta, a autonomia financeira que eu vejo, a liberdade econômica da mulher, ela é vital para o combate da violência doméstica. E como a gente sabe, né, Beth, tu que fala de dinheiro, dinheiro é liberdade. Então, se a gente quer ter liberdade, se a gente quiser ter mais mulheres livres, essas mulheres têm que ter essa oportunidade de serem donas das suas vidas, dos seus negócios, dos seus propósitos. E isso, quem dá é a autonomia financeira. A gente poder ter o nosso dinheiro, buscar o nosso recurso, né? Acabar com as relações de dependência, não que elas em algum nível não sejam boas, depende muito, é muito pessoal isso, mas eu entendo que a mulher ela precisa estar preparada. Mesmo que ela tenha um casamento maravilhoso, mesmo que tenha uma relação maravilhosa, a gente precisa pensar racionalmente, né? Porque nós somos muito sentimentais, a gente acaba se levando por algumas coisas. A mulher tem que ter esse olhar de ela, não, até aqui eu vou. Ela tem que se proteger. Isso. E ela tem que ter um espaço, hoje, né? É uma das principais. É um espaço que eu acho que é necessário. Fazer essas decisões. O equilíbrio, eu vejo assim,
tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que quando há uma relação saudável, nem está inserido tanto no quanto tu ganha, mas é no quanto e no como você vai agir com isso, né, nessa relação. Então, é importante sempre buscar o equilíbrio. E outra, a mulher precisa do espaço dela. Ela precisa ter a liberdade de tomar decisões, de saber se é melhor por aqui ou melhor por ali. É importante isso, é se sentir viva, é se sentir produzindo, é se sentir parte do todo que está aí nesse mundo, né? E nós somos parte desse universo. Então a gente tem esse poder de ocupar o nosso espaço, com certeza. Só que para isso a gente precisa buscar algumas ferramentas que nos vão nos auxiliar a nos organizar. O que você trouxe, o dado aí da maioria das mulheres que empreendem e elas acabam agindo da mesma forma que elas agem na vida financeira pessoal. Não se organizando, não se planejando, não fazendo não tendo objetivos para um pouco mais de tempo, a médio e longo prazo, são coisas imediatas e a gente precisa aprender a trabalhar diferente do hoje, só do hoje. Exato. Tem duas coisas importantes que tu colocaste e é isso. Nós, culturalmente, não fomos criadas, não fomos educadas para o ambiente de dinheiro e de poder. Porque esses lugares sempre foram ocupados por homens. E isso fica muito claro quando 14% dos cargos de liderança na iniciativa privada, nas corporações, nas associações, na política, esses cargos, apenas 14%, falando da iniciativa privada, 14% dos cargos de liderança, de poder de decisão, de caneta, né? A mulher assina e executa. Grandes executivas são poucas no Brasil. Assim como poucas falando de finanças. Não sei se tu recorda, mas a gente falou um pouquinho das meninas que falam de finanças hoje, que a gente indica. Natália Arcuri, né? Temos a que escreveu o livro Bolsa Blindada. Então, a gente precisa ter exemplos, né? E esses são exemplos bem no que a gente falou. Nós temos uma economia capitalista, então nós temos que ter representantes nesses cargos de liderança. E eu vejo que a gente precisa ampliar isso, precisa se falar disso. E é isso, a parte da evolução, né? Da evolução é isso aí que eu queria te passar. Depois tu deixou... Então, olha, a Dai trouxe dados importantíssimos aí. Então, quem está chegando, volta aí na live quando nós encerrarmos, não perde, porque assim, volta a entender o que é essa evolução da liberdade financeira da mulher aí, o quanto nós já andamos, o quanto muitas mulheres deram vários passos por nós, para que nós estejamos aqui nesse momento, né, podendo falar para outras mulheres. E nós vamos seguir então para o próximo raciocínio, que como é que hoje a posição da mulher, até a gente já entrou um pouquinho nesse tema, né? Que é a posição da mulher na família com relação à organização financeira. A Day até já trouxe alguns aspectos para nós, que em muitos lares a mulher já está aí superando em questões de salário o homem, e a questão de muitos lares serem mantidos exclusivamente por mulheres. Então, Day, como é que tu vê essa posição? Então, eu vejo uma questão muito importante, a sobrecarga da mulher, porque nós somos multifuncionais, a gente ocupa muitos papéis. Mas, na maioria das vezes, pelos dados que eu busquei, a mulher ainda delega a parte financeira da casa, o orçamento doméstico para o homem. Muitas vezes, quando tem o companheiro, ela delega para o homem, ela gosta de comprar, mas o controle... a poupar o dinheiro, isso ela acaba terceirizando. Isso é muito ruim para ela, e principalmente se ela tem negócio, pior ainda, né? Porque o orçamento familiar e o orçamento da empresa, eles precisam ter um olhar de acompanhamento diário. Como tu deu exemplo, não sei mexer em aplicativo, não sei usar Excel, anota, faz um caderninho, o que eu gastei, o que eu comprei, onde eu estou ganhando dinheiro, onde é que está indo as despesas. Porque a gente atualmente já faz isso, né? Quando a gente vai fazer o estoque da casa, o orçamento, a mulher já muitas vezes é ela que tem a responsabilidade ali de ver o que está faltando, o que precisa comprar. A gente precisa ter uma ideia de quantidade, de valor, de orçamento familiar, de orçamento empresarial. Então é importante que se
previna desde que se inicie um negócio ou que tu pense em alguma coisa relacionada a cuidar de dinheiro, que tu inicie com um controle básico que já te ajuda. Mas uma E questão nisso que tu tá falando, não sei se é isso que tu ia falar de repente, agora a questão é assim, ó, mulheres que querem empreender, que querem abrir um negócio. Vida pessoal financeira é uma coisa, vida do empreendimento é outra. Porque se nós não mudarmos alguma forma de olhar para o negócio, de olhar para a nossa vida financeira, a gente vai acabar misturando as estações e elas não podem ser misturadas. Muitas vezes essa mistura que é muito comum no pequeno empreendimento, né, um empreendimento mais familiar também, que é uma característica das pequenas empresas, isso é muito comum. Mas, Beth, tem uma coisa que é importante, muitas vezes essa mistura, ela acontece involuntariamente por causa da relação do crédito. Existe um outro dado também que informa que a mulher, ela tem um acesso ao crédito muito mais vezes negado do que o homem. Olha só, a gente tem muitas barreiras. E aí o que acontece? Ela tem um negócio, precisa comprar, fazer uma compra de estoque, às vezes, para a loja, e não consegue o recurso, o capital de giro, no banco pela conta PJ. Ela vai lá com o PF e aplica no negócio. E aí, se ela não é Aí já misturou. Ali no controle, já mistura tudo, já não consegue mais, se não anotar, não consegue auferir o lucro da empresa. Aí entra essa dica que tu deu, né? O ter o controle. Eu acho, ter essa necessidade, eu acho que muitos, inclusive, têm, né? Não é nem só muitos têm essa necessidade, mas ter o controle, conseguir fazer o controle, entender que ainda assim são investimentos, são para fins diferentes, né? Exato. A Sabrina colocou ali que a educação financeira começa na infância. Pois começa na infância. E é por isso que a gente está aqui, né? Eu não tive educação financeira nenhuma. Eu tive que aprender já na fase adulta e com as dores da vida. Eu tive que aprender a olhar diferente para isso. E eu sou casada daí com um contador. Então, tu imagina quando eu não tinha nada dessa minha mudança. Então, assim, eu não tive nada, absolutamente nada de educação financeira. Lorena, linda, obrigada pela presença, Sabrina. Acho que tem o teu pessoal aí participando. Acho que a minha irmã, Majoria. Oi, irmã. Bem-vinda à live. Deixa eu te falar uma coisa importante. Duas questões que eu acho importante falar, né, Beth? Eu sou separada, eu sou divorciada, então, para mim, a liberdade que eu tanto queria, eu tenho hoje. E o que eu vejo hoje, a minha visão sobre relacionamento, principalmente casamento, onde tu tem partilha de bens e coisa. Empresa, um casamento tem que ter... Ele tem um funcionamento muito semelhante ao de uma empresa, porque tu precisa, com o teu sócio, tomar decisões, né? Divisão de despesas do lar, investimentos em bens patrimoniais. Então, o casamento, não quero tirar o lado romântico, mas ele é uma forma, é um tipo de empresa também. Porque é um negócio. Tem que ter toda a questão do... É um negócio. Muitas vezes é um negócio. No sentido de cuidado, né? A gente precisa cuidar das finanças do casamento para dar certo. Precisa ser prático, né, Daia? Precisa ser prático. É bem como tu disse, misturar as finanças femininas com a da empresa, mas a do casamento também precisa ter esse olhar prático. Exato. Eu vou te trazer um dado porque que eu quis fazer esse recorte. Eu anotei aqui a questão das principais causas de divórcio no Brasil, né? Claro que ainda tem muita gente casando, de cada 3 casamentos, 1 acaba em divórcio, mas as 2 principais causas de separação, de divórcio, é a traição, né? Que é um dos grandes motivadores, mas a segunda é endividamento. Isso quer dizer que o casal precisa se organizar para que a relação também não se desgaste em função de dinheiro, né? Então, fazer um planejamento. Eu tenho uma amiga que fazia uma coisa muito legal. Agora ela já está casada há bastante tempo, mas ela me comentou que na época que ela já apenas namorava com o atual marido dela, eles tinham uma conta, que era dos dois, e na conta eles
eles combinavam entre eles, cada um tirava uma parte por mês daquele salário que eles tinham nos seus empregos e depositavam nessa conta para eles poderem fazer as viagens. Então, quando chegava na hora de escolher a viagem, eles já estavam com o dinheiro guardadinho ali, eles, para ninguém se preocupar, quem é que paga o quê, se um vai pagar o picolé e o outro vai pagar, né, essas questões. Então, olha só que interessante como eles organizaram, então, organizar as finanças faz parte do relacionamento também. Com certeza. Vou trazer uma outra questão, que é isso, né? Além do amor, precisa-se ter um planejamento e confiança. Acho que isso são duas questões importantes, assim como no âmbito empresarial. E uma última questão que eu queria colocar relacionada a isso é a questão da mulher se proteger, porque são inúmeras histórias, eu acompanho autoras que trabalham uma linha de feminismo bem forte, então a gente precisa pensar sempre, gente, se tudo der errado, eu preciso ter um dinheiro guardado para sair fora. Por isso que eu falo que eu entendo que a liberdade econômica é o principal eixo para se combater a violência doméstica. Não que seja essa a única causa, né, da violência doméstica, tem outras causas. Mas no momento em que a mulher se protege, como muitos casos que a gente já atendeu, até no programa Ela Pode, mulheres que começam a gerar renda, não porque elas vão colocar dentro de casa, porque elas vão começar a guardar o dinheiro para elas poderem tomar a frente e dizer, olha, não quero mais, quero me separar. Através do programa, a gente tem muitos depoimentos de mulheres que começaram a empreender, não porque o marido não pagava as contas de casa ou elas tinham que ajudar, mas porque elas queriam dar um passo a mais e elas viam que aquele relacionamento as impedia disso. O que elas começaram a fazer? Começaram a empreender, começaram a guardar esse dinheiro, uma parte desse valor, né, para que elas pudessem, não, agora eu vou, porque agora eu tenho a minha segurança financeira para conseguir sair de um relacionamento abusivo, por exemplo. Então, essas questões do empoderamento econômico, ele é uma forte, para mim, ele é vital para o combate à violência à mulher. Para que ela se sinta segura na hora de tomar essa decisão, porque, com certeza, porque o que a mulher deseja numa situação assim de abuso, uma situação que ela vive, que ela não seja feliz, né? Que ela não seja feliz, que ela não se sinta realizada, que ela não, aquele não é mais o lugar dela. Se ela não se vê com um recurso suficiente, ela vai continuar ali remando, sofrendo. Então, sim, a mulher precisa, com certeza, precisa ter essa independência financeira, precisa pensar na sua reserva de segurança, e só que daí precisa começar, né? Não pode pensar amanhã, precisa começar. Precisa, é que nem eu falo, faça um caixa 2, tenha sua reserva sua, é pra ti. É pra tu arrumar o teu cabelo quando tá, né, sobrou um dinheirinho, guarda. Quer investir numa coisa pra você, tem que pensar na mulher como indivíduo. Então esse guardar é pra você se cuidar, fazer sua manutenção, realizar um sonho, né, Beth? Tu deve ter aí no planejamento financeiro como norte. Como é que uma mulher começa a planejar o seu orçamento, a sua vida financeira? Ela tem que botar um objetivo. Ela quer viajar, ela quer se separar, ela quer ter filhos, né? Então, muitas dessas coisas, ela precisa ter um sonho só dela. A minha visão de liberdade, de liberdade da mulher. E qualquer área, né, da mulher. Ela precisa entender. Ela precisa se pensar como um ser único. Em algum momento ela precisa se dar essa liberdade de pensar como um ser único, pensar nos sonhos, pensar nos seus objetivos, pensar no que ela deseja para ela. A gente tem essa questão de ser muito maternalista e acabar às vezes querendo sonhar o sonho de todo mundo. E travou, Dai? Tá tranquila? Travou. Mas eu tô te ouvindo. Eu tava lendo um comentário ali. Nós temos essa questão. A gente tem essa questão. É reorganizar. É reorganizar. Ela colocou ali o comentário que ela tá se reorganizando. Vai fundo, ó. Vai dar certo. Isso aí. Tem que começar. E assim, e outra coisa que eu queria dizer assim, não interessa se você vai começar com R$10, R$20, R$30, R$40. Comece. Comece com pouco. Logo você vai entender no teu orçamento se você conseguir controlar, se você
realmente colocar uma meta, um objetivo, você vai entender no teu orçamento aonde você vai poder, às vezes, deixar de fazer alguma coisa, cortar alguma coisa, estender algo que tu queria para muito já, que daquilo, de repente, vai mudar o objetivo, já não vai mais ser tão importante. Então, assim, tem que começar. O importante é a gente começar a pensar diferente. E tudo começa com o pensamento, gente. Se eu penso que dá, dá. Se eu penso que não dá, não vai dar. Certo, Dai? Vamos pro próximo? Vamos. Eu e minha colinha aqui, né? Eu fui fazendo minhas colinhas, né? Tá. Então agora, Dai, nós temos aí 15 minutos para responder as duas últimas, Dai. Quantos minutos? 15. Ah, passou, né? Não, acho que dá. Dá sim. Dá sim, Fer, sim. Ó, e o meu esposo aí, bem-vindo, né? Acompanhando aí as mulheres poderosas. Isso. Dai, como que você trouxe um pouquinho já da tua história no meio da live, né? Tu foi contando e trazendo os teus exemplos já, a tua experiência, e que, na verdade, o que enriquece as outras pessoas, né? Essa tua frase de mulher levanta outra mulher. Seja uma mulher que levanta as outras mulheres. O fato de você levantar, quando você está se movimentando para isso, eu vejo, Beth, que é usar o que você já viveu, as tuas experiências, para poder encurtar caminho para muitas outras. Isso é levantar, né? Não deixar muito tempo lá. Então, essa nossa pergunta, a próxima pergunta, tem a ver um pouquinho de como é que você definiu e como é que você chegou a definiu para você, para a tua vida, como propósito de vida, trabalhar com esse tema de empoderar mulheres, de cuidar, de ter esse olhar carinhoso para outras mulheres. Porque, como eu disse no início, no universo feminino também há muita rivalidade, há muita competitividade entre elas mesmas. E quando a gente quebra esse tabu de olhar com amor e com carinho, é porque existe um propósito muito forte aí. Sim. Propósito muito forte. Fiquei pensando nessa pergunta e me lembrei de uma situação muito interessante que aconteceu comigo esses dias. Eu fiz uma live para crianças do 9º ano de uma escola sobre empreendedorismo social. E eu esperava perguntas muito técnicas. Eles, né, também não iam fazer tantas perguntas técnicas. Mas eu fiquei muito surpresa com as perguntas que eles me fizeram. E acho que eu vou usar as respostas que eu apliquei neles para te responder essa. Eles me perguntaram, eram adolescentes de 8ª série, então eles deviam ter 15 anos ali, 16. E as perguntas que eles vieram assim, para mim foi: qual foi teu maior erro e teu maior acerto? O que tu leva todas essas tuas experiências, essas tuas andanças? E eu fiquei assim, nossa, eu não imaginava que as crianças iam me perguntar isso. E eles te colocou para refletir mesmo. Não, me colocaram numa saia justa, porque eu estava falando de ONG, diferença do que é um negócio de impacto social e tal, mostrando quadrinho, dando exemplos de empresas que trabalham com isso, e eles me vieram com essas perguntas no final da live. E aí eu pensei na hora, muito rápido, e comentei com eles, né? Eu sempre trabalhei, sempre tive bons exemplos dentro de casa, né? A minha mãe é professora, é uma mulher que é uma pessoa que tomou a frente como mãe, né, da família, se dedicou como mãe, mas que estudou e trabalhou e sempre falou para nós, gurias, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter o dinheiro de vocês não, né, nunca nos incentivou a coisas diferentes disso. Então é um exemplo muito forte da figura da minha mãe, que é uma pessoa que é assim, ela trabalhou a vida inteira, nos criou e sempre trabalhou fora. A gente passava pouco tempo com ela, chegava de tardezinha, então mas via esse exemplo dentro de casa. E outra questão que eu via muito era na época que eu fui do mundo corporativo. Né? As oportunidades de carreira em cargos de liderança não são tão à la vontade assim. Então eram coisas que começaram a me incomodar de uma forma que eu não tinha mais para onde colocar. Não tinha mais, aquilo começou a ficar muito forte. A questão das mulheres empresárias que eu visitava, via mulheres maravilhosas empreendendo e gerando emprego e fazendo, acontecendo em cidades pequenas, porque eu sempre atendia aqui na região metropolitana de Porto Alegre, então eu atendia muita cidade, e tinha mulher que
sabe? Trazia empreendimentos novos, estava sempre se atualizando. Então, a força empresarial é muito forte da mulher. E isso, tu ver essas histórias acontecendo, te deixam muito assim, nossa, eu preciso fazer parte disso, eu quero fazer parte disso, eu gosto disso. E comecei esse trabalho aos pouquinhos, né? Enquanto eu ainda estava no mundo corporativo, comecei a estudar sobre feminismo. Passei por algumas situações desconfortáveis que também me levaram a estudar mais sobre feminismo, sobre as leis, sobre essas questões ali ligadas, né? Eu sou diversiada, então eu recorri a todas as leis que eu pude, né? Quando eu tomei a decisão de que era isso que eu queria. E também pelo fato de eu ser mãe de 2 meninas, né? Então a minha responsabilidade hoje, além de. A minha responsabilidade como cidadã é entregar para a sociedade 2 mulheres fortes, independentes, que também possam dar continuidade a essa construção, que, como a gente falou desde o início, é uma construção que tem que ser entre nós mulheres. Ela começa dentro de casa, ela vai para os nossos filhos e nós precisamos colocar isso como uma pauta. Tanto é que é por isso que é uma pauta política, é uma pauta que está dentro dos 17 Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento da ONU, né, do encontro da Agenda 2030 que eles fizeram. Tá lá, tem 17 objetivos para melhorar o mundo. 5º objetivo, empoderamento econômico da mulher, proteger e cuidar das meninas e mulheres. Então, assim, existe todo um trajeto mundial que precisa de pessoas para isso. E eu vejo que esses movimentos eles precisam de força, mas a gente precisa dedicar energia para isso. E é uma coisa que eu gosto de falar, não adianta. Eu me empolgo, eu acredito nisso. E agora eu estou num outro movimento também, que é das mulheres na política, que também é onde se toma as decisões que vão ter o efeito dominó, que vão cair sobre a sociedade, sobre a forma como vai ser conduzidos os projetos. E nesses poderes, a gente ainda tem, né, mulheres por cota. Né? Os partidos têm uma cota mínima para preencher, para terem mulheres candidatas, para eles poderem realmente ocupar 7 cadeiras. Né? Que podem ser 7 cadeiras de homens e 3 de mulheres, ou 7 cadeiras de mulheres e 3 de homens. Então, gente, o negócio está gritando. E como nós estamos sempre recuando, e quanto à política também, né, porque a gente tem a questão do nosso cenário político não ser o dos melhores, eu percebi que não, mas tem tanta mulher legal, tem tanta gente importante que quer fazer diferença, por que não me aliar a esse movimento para também ajudar essas mulheres a ganhar o seu espaço? Então, como eu te disse, eu fui olhando tudo e fui tateando e vi que tinham muitas coisas que podem ser feitas. Projetos como esse do Ela Pode, que eu faço parte. Existem outras iniciativas, podem haver iniciativas dentro das políticas públicas que vão precisar de consultoras, mulheres que falem essa linguagem, sabe? Então, assim, é uma chuva de lutas, né? Mas eu vou te dizer que é propósito. Para mim, eu iniciei esse trabalho com experiência, com um pouco de vida pessoal, mas que eu comecei a enxergar como uma oportunidade muito grande de realmente fazer diferença na vida das pessoas. Tu sabe, Dai, que eu tenho eu sou sócia de uma escola de idiomas aqui, eu e a Bruna, e a gente trabalha muito assim, a gente tem nossos serviços online, e nós temos um grupo hoje de professores, existem homens também no grupo, mas existe muita mulher, muita professora. E o nosso grupo, ele tem mais de 3.000 professores do Brasil e de alguns lugares aí do mundo, Japão, Estados Unidos, que participam desse movimento. E é um movimento mesmo. E também, para te ter uma ideia, a gente tem levado essa questão agora das finanças para as mulheres professoras, porque é uma outra classe de profissionais que são ótimos profissionais naquilo que elas se propuseram a se formar e a estar lá para fazer, mas a sua vida financeira também, assim como eu me uso muito como exemplo, não tive esse preparo, não tive esse embasamento. Então, a gente tem todo inclusive tem um workshop aí que vai acontecer no final do mês, focado para elas, para esse grupo, com relação à organização financeira. Então, assim, é muito importante. E a minha questão ainda é ver que as mulheres, algumas, ainda também se excluem de entender sobre isso.
Eu, como trabalho bastante ali com esse foco, ainda tem muita mulher que se exclui de participar desse tema. Mas tudo no seu tempo. Isso, aquilo que a gente falou, lugar de poder e dinheiro. Foram dois lugares que nós não fomos educadas para ocupar. Então é nosso dever, né? Como eu digo, é nosso dever moral fazer essas mulheres ocupar esses lugares, buscarem essas questões. E por isso, por exemplo, política é uma coisa que a gente ia pensar, não vou falar, só tem gente que não presta, porque a gente já estigma, né? E parece até que é uma coisa meio que pensada, da gente não achar que não é para nós e que a gente não deve falar disso. Gente, decisões que vão ajudar a melhorar a vida da sociedade são baseadas em quem está no poder executivo, né? no poder de um presidente, no poder de um governador, de um prefeito. E onde é que estão as mulheres nesses lugares? Onde é que está o nosso olhar de cuidado, que é uma característica nossa, uma habilidade de liderança feminina, que precisa ser colocada para que a gente possa pensar políticas públicas adequadas para essas mulheres, que a gente consiga ter esse olhar mais acolhedor, que é uma característica feminina. Então, a gente precisa fomentar isso. Eu acho que hoje é isso que me move assim, a fazer esse trabalho. Trabalho muito com planejamento, com mentoria, projetos também, né? Desenho alguns projetos, tem algumas coisas aí que eu pretendo encabeçar ainda esse ano. E planejamento é tudo, como a gente falou no início ali de planejar, importante do casamento e também da nossa vida, é fazer um planejamento básico do que a gente quer fazer, quais são as metas que a gente precisa colocar. Ainda temos tempo para a última pergunta? Temos sim. E essa da última pergunta é para todos os que estão presentes nessa live, inclusive se puderem fazer comentários. E o pessoal que está na live aí, ó, vamos fazer uma pose de um print aí, Daia, para ver se o pessoal nos marca lá, né? Por favor, alguém faz um print dessas lindezas aqui. E avisa se fez. Verdade. Então, essa eu vou dar uma ênfase para te responder. Dai e todo mundo que estiver aí nessa live. Lugar de mulher é na... E aí, pessoal? Me ajudem com essa. E aí, pessoal? Bom, eu acredito que essa resposta, ela depende muito de várias coisas que a gente falou ali, né? Da questão da forma como a gente é criado, o que a gente traz como valores e propósitos. Mas hoje eu vejo que mulher, né? Nós, mulheres, e as pessoas no geral, elas precisam estar onde elas querem, desde que elas se sintam bem, desde que elas escolham estar onde elas querem, elas escolham, elas tenham esse poder de decisão. Se a mulher prefere não trabalhar fora, tudo bem. Se a mulher prefere, né, gosta das atividades, né, e para não usar o onde ela quiser, que até a Marjorie citou ali, lugar de mulher é onde ela quiser, é onde ela quiser. Mas o que eu vejo hoje? A gente quer mulher, né? Eu quero ver mulheres na política, eu quero ver mulheres nos esportes, eu quero ver mulheres na ciência, eu quero ver mulheres na TI, eu quero ver mulheres em cargos de liderança em que eu possa me espelhar, sabe? Como mulheres que chegaram ao mundo corporativo e estão à frente de empresas de grande porte. É isso que eu quero. É isso que eu quero que as minhas filhas vislumbrem para elas, né? E que as mulheres vislumbrem novas carreiras, engenheiras, porque a gente sabe fazer as coisas domésticas, mas a gente não precisa fazer só isso. A gente tem uma capacidade imensa de criar novas possibilidades. E isso aí para mim... Olha, as mulheres, o núcleo nos acompanhando aí. Obrigada, Cisi. Muito obrigada. Tu sabe, tu não sabe, é lógico, né? Eu sou uma nucleada, agora eu faço parte das mulheres do núcleo aqui de Esteio também. Com muita honra, com muita gratidão fazer parte dessas meninas ali, forte pra caramba. Olha, gente, quem contribuiu aí, né, tá dentro do nosso raciocínio. Eu também acredito que lugar de mulher é onde ela decidir estar, mas decida estar. Decida a mulher estar. Você precisa decidir. E assim tu conseguirá estar onde tu quiser estar. Exato. Então é isso, mulher tem que estar onde ela quiser, mas ela tem que decidir estar lá. Decidir estar lá. Isso que nós estamos aí, protagonizando as nossas vidas e os nossos negócios.
Essa é a E a grande... gente se frustra, né, Dai? Eu sei, assim como tu é uma empreendedora, tu tem um currículo maravilhoso, cheio de experiência, é rico para contribuir com diversos negócios femininos, de família, e nesse caso é negócio, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, a gente precisa estar unido, sim, e nesse momento, principalmente, todo mundo está passando por ajustes, frustrações, anseios, receios, mas mesmo assim, decida estar e vá. 18 minutos, 18 segundos. Segundos, comprem negócios femininos, ajude a sua amiga que tem um negócio, indique as mulheres. Só nós podemos nos fortalecer. É isso que eu deixo de recado